Glória a Deus. Amém? Se você está nos vendo aí, pelo amor de Jesus, Deus tem misericórdia de nós, desses erros aí. Mas volta aí, amado, se conecta aí, não perde a bênção não. Não perde o rema do Pai não, em nome de Jesus. Amém? Vamos... Situação, né? Você vê como que o inimigo é sujo, tá tudo normal, mas glória a Deus. Vamos... a Bíblia fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso tem como exemplo esse acontecimento para a nossa vida. Até nisso nós somos ministrados. Mas glória a Deus, voltemos à palavra do Senhor, aquilo que nós já estávamos ministrando. E então, falei que duas coisas o Senhor ministrou na minha vida através dessa passagem de Pedro andando sobre as águas, que eu acredito que muitos conhecem, muitos já leram, já foram ministrados, ou conhecem essa passagem. Eu sei que você conhece ela também. E o primeiro ponto, que é baseado em Pedro andando sobre as águas, preste atenção e não perca esse rema na tua vida. E o primeiro ponto dos dois que eu quero falar nesse momento é: você deve andar pela palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, sob a palavra. É interessante porque Pedro andou sobre as águas, mas receba esse rema na tua vida, andando sob ou debaixo da palavra de Deus. E eu creio, assim como todos, a maioria creem, que a Bíblia é a palavra do Senhor, e nela contém instruções, nela contém ensinamento, nela contém comandos, enfim, muitas coisas. Mas eu creio também que a seu tempo, diante da nossa comunhão com Deus, o Senhor ministra algo na nossa vida que vai dar um norte, um rumo, uma direção para nós, que vai se tornar rema de tal maneira e vai ser específica de tal maneira para a gente vencer algo específico também, para a gente fazer algo específico também, para a gente se superar, para você ir além. Nós precisamos entrar nesse nível de comunhão, aonde a gente vai ter algumas palavras que Deus vai dar pra gente, e a gente vai entender que a gente vai ter que ou parar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou entender algo que a gente não tinha entendido, não havia entendido. E é interessante que Pedro, ele entendeu isso. Muitas vezes eu já li essa palavra, eu creio que você também, e é interessante como Deus, ele começa a ministrar coisas específicas, né, de uma forma diferente. Da primeira vez, ou da segunda, 10ª vez que eu li, eu tive uma revelação, a revelação de Jesus, né, andando sobre as águas, e daqui a pouco tem outras revelações, outros entendimentos, e eu creio que é isso que Deus quer trazer na nossa vida, e o que Pedro entendeu, que é o que eu quero falar hoje aqui com vocês. Quando Jesus ministra, presta atenção, quando Jesus ministra sobre a videira e os ramos, lá no capítulo 15 de João, não precisa abrir, no verso 5, Jesus, ele mesmo diz, ele falou assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Legal, um entendimento, estou entendendo, sem Jesus, amém. Primeira coisa, preciso de Jesus, preciso estar com Jesus, ouvir Jesus, caminhar com Jesus. Ok. No capítulo 6 também de João, quando muitos discípulos, a Bíblia fala que mais ou menos 5.000 que eram discípulos, ouvindo a palavra de Jesus, ele declarando que era o pão do céu, disseram: duras são essas palavras, quem pode escutá-las? Olha só, e aí Jesus virou para os seus 12 principais, e depois de todo mundo ter ido embora, ele falou assim: olha, vocês também não querem ir embora? E o único que falou ali foi Pedro. E Pedro também já demonstrando que tinha essa revelação, mesmo nos primeiros passos ali com Jesus, mesmo na primeira caminhada ali com Jesus, o único que se manifesta, e ele fala: para onde iremos, ou para quem iremos? Só tu tem as palavras de vida eterna.
Olha só, a segunda revelação desse texto que nós entendemos aqui, que Pedro falou, ele disse, só tu tem as palavras. É interessante, eu estou falando de palavra, andando sobre a palavra, andando debaixo da palavra, andando com uma palavra. Então grave isso no seu coração. Pedro, ele passou a entender isso, e Pedro entendeu que não era pela força dele, mas através da comunhão com Deus, através de Jesus. E quando ele vê Jesus vindo, andando sobre as águas, ele não simplesmente disse, se é o Senhor mesmo, então eu vou aí com o Senhor. Olha só a diferença. Não, foi o contrário. Ele falou, se és tu, manda-me ir ter contigo. Manda-me. E Jesus respondeu, vem. E debaixo daquele comando, debaixo daquela palavra, Pedro andou sobre as águas, porque naquele momento ele não estava caminhando sobre as ondas. Entenda, esse é um ponto que eu entendi na minha vida, que a gente vai passar por situações, por crise, por perseguição, por adversidade, por um monte de coisa, e se eu me deixar levar por aquelas coisas, eu vou afundar. Assim, quando Pedro olhou para as ondas, ele também afundou, ele também afogou, também caiu, também clamou a mão de Jesus. Mas quando ele recebeu o comando, quando ele recebeu a palavra na vida dele, ele andou pelas palavras, em cima daquelas palavras, debaixo daquele comando, debaixo daquela palavra do Senhor, ele entendeu. Então eu creio que nesse tempo, amados, que a gente está de confinamento, de quarentena, nesse tempo que a gente está não podendo fazer nada, se reunindo aqui pela internet, sendo atrapalhado aqui pela internet, muitas vezes, né, as adversidades, a internet cai, o sistema para, tudo trava, sabe, muitas coisas vêm, mas o que nós temos que entender para superar tudo isso é, Senhor, eu tenho uma palavra. E nesse tempo o que Deus quer produzir em nós é a palavra dele ministrada, ardendo no nosso coração, queimando em nosso coração, nos fazendo superar toda a adversidade. E é tremendo, porque quando Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto, no jejum de 40 dias, o diabo e tudo aquilo que o inimigo fala é debaixo da palavra. Olha, se joga do pináculo do templo, porque está escrito, aos anjos dar a ordem a teu respeito. E aí Jesus falou assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor nosso Deus. Olha, não precisa passar fome não precisa jejuar não, nós jejuamos semana passada. Nós clamamos, e ainda que muitas pessoas têm falado ao contrário, que não é necessário, não é importante, ou não tem nada a ver, ou é jejum de tolo, mas nós jejuamos. E o que o diabo falou no jejum de Jesus no deserto, o diabo falou, olha, não precisa passar fome não, transforme essas pedras em pães para que coma. E Jesus falou assim, olha, mas nem só de pão viverá o homem. Amém, povo de Deus? Não perca o rema do Senhor. E eu percebo que é tão importante, né? Até essa palavra que nós estamos ministrando aqui hoje. Até porque, por toda essa retaliação que está acontecendo, talvez seja para que a gente realmente perca o rema que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, quer dar para nós através desta palavra, né? Então, amado, se conecta aí, volte aí, não saia do Espírito, não saia da presença, deixa o Pai ministrar no seu coração, amém? Isso que eu estou falando, ao qual já temos ministrado a respeito de que Pedro andou sobre as águas, Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, mas é tremendo porque Pedro não só andou sobre as águas porque ele estava ali no momento de euforia, ou de um momento de grandiosidade, né? De grandeza, mas ele andou sobre as águas porque ele estava debaixo
de uma palavra de Jesus, de um comando de Jesus. E é isso que eu entendo que nós temos que ter na nossa vida em todo tempo, em todo momento, uma palavra que vai nos guiar, uma palavra que vai nos direcionar, que vai nortear a nossa vida. Há um tempo mesmo, esses dias mesmo, eu conversando com um amigo, e estamos aqui em Colina, ele em São Paulo, e falou algo, né, da minha vida, do meu casamento, e ele da vida dele e tal. E eu falei, olha, o que eu tenho para te falar é que se a minha vida, se eu estou caminhando hoje, se eu estou esses anos de conversão, esses anos de caminhada com o Senhor, não é porque eu sou melhor do que alguém, não é porque eu sei mais do que alguém, é porque de uma coisa eu tenho certeza, eu tenho vivido e eu tenho caminhado debaixo de uma palavra. E quando você tem uma palavra que se torna rema no teu coração, rema na tua vida, você vai andar por cima das adversidades. Então não podemos nos enganar, porque muitas vezes achamos que tá tudo bem, tudo legal, ou então vou fazer do meu jeito, ou a minha maneira. E quando Pedro olhou para a situação e desviou o olhar dele de Jesus, então ele se afundou. E aquilo serviu de experiência para ele. E eu não creio que o Senhor quer nos ensinar através da dor, mas muitas vezes é necessário. Mas o ponto aqui hoje, esse primeiro ponto dos dois que eu quero falar para você hoje é: tenha uma palavra rema na tua vida, através da tua comunhão, através da sua meditação, através da sua leitura. Sabe, isso vai fazer com que você ultrapasse as adversidades. E o Senhor, a palavra de Deus nos ensina através das adversidades. E em 1 Reis, capítulo 17, se você puder abrir aí, por favor, o livro de 1 Reis, capítulo de número 17, uma palavra já muito lida também, muito conhecida, acerca de Elias e a viúva de Sarepta. Deus disse a Elias que iria sustentá-lo, ou alimentá-lo, né, através de uma viúva pobre da cidade de Sarepta. E sempre é esse cenário, sempre é essa situação que Deus promove. É tremendo, né? Porque a gente vê que Deus não vai usar aquele que tem mais dinheiro, mais recursos. Geralmente o pobre, o bom samaritano, divide ali o pouco que tem. E nisso nós somos ministrados. E quando Elias chegou na casa daquela mulher, daquela viúva da cidade de Sarepta, a partir do versículo 12, ele pediu para ela trazer um punhado de pães para ele. Então ela disse assim: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Olha só, irmão, interessante o que diz aqui essa palavra. O profeta chegou na casa dela, pediu água, ela deu água, pediu pão, ela falou: não tenho uma única refeição, que é a última refeição. Vou comer eu e o meu filho, e depois disso iremos morrer. E muitas vezes o nosso olhar humano ia falar assim: é verdade, senhora, pode deixar, não precisa fazer nada não precisa. E pelo contrário, né, a gente vê a ousadia do homem de Deus e um entendimento. E ali Elias, no verso 13 de 1 Reis 17, diz assim: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, faz o bolo, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze para fora, depois farás para ti e para teu filho. E aí ele profetizou: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E é tremendo, porque tem uma palavra, e eu creio que Deus está nos liberando palavras nesses dias, como em toda a nossa vida. E eu sempre falo isso, né? Falo com a Dayana, falo na igreja, falo em todos os lugares. Olha, Deus está ministrando.
Deus está ministrando através da palavra, Deus está ministrando através dos sinais, Deus está ministrando através do tempo, Deus está ministrando através de alguma coisa. E primeira coisa, você precisa ouvir a palavra que Deus está entregando para você, que Deus está falando, ministrando na tua vida, seja da forma que for, seja através de alguém, seja através da pregação, da leitura, do devocional. Deus está ministrando. E o texto fala aqui no verso 15: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, não pouco. Então diz assim: da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então é tremendo isso, porque é isso que eu estou tentando falar aqui essa noite, é isso que eu tenho entendido. O Senhor tem liberado palavras para nós, não para massagear o nosso ego, não para a gente falar assim: olha, eu ouvi a voz do Senhor, mas a palavra também diz que aquele que ouve e não pratica é comparado àquele que edificou a sua casa na areia, que vai cair. Mas aquele, e se torna imprudente, mas aquele que ouve a palavra. Você está ouvindo a palavra e pratica a palavra, é comparado ao homem prudente, que vai chegar a adversidade, vai chacoalhar a casa, muitas casas irão cair, muitas fés serão abaladas, muitas pessoas infelizmente abandonarão o barco, mas você que pratica, você que está vivendo debaixo de um comando, a sua casa não vai cair, você vai permanecer, você vai sobreviver a esse tempo, a essa angústia, a essa adversidade. Tem uma palavra de Deus para a tua vida, amém? E é tremendo, porque nesse mesmo ponto ainda, não acabando esse ponto, Jesus também nos ensina algo muito profundo, através das bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, abre aí por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, tremenda, as bem-aventuranças, ali logo no começo do ministério de Jesus. E a palavra do Senhor diz, a partir do versículo 3, Jesus começa a liberar um monte de bem-aventuranças, começa a ministrar um monte de bem-aventuranças, e dentre elas, ele fala dos pobres de espírito. Olha só, fala dos pobres de espírito, fala dos que choram, falam dos que têm fome e sede de justiça, falam dos que sofrem perseguição, e para cada uma delas, Jesus tem uma palavra, e em todas elas, ele começa dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, e ele fala assim: olha, bem-aventurado, feliz, porque de vocês é o reino dos céus. Olha, ele fala assim: ó, bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça. Aliás, bem-aventurados os que choram, bem-aventurado você que está chorando, seja feliz, porque você será consolado. Bem-aventurados que têm fome de justiça, fome e sede de justiça, porque serão fartos. É tremendo. Então, para cada situação, Jesus tem uma palavra. E depois, com relação à perseguição, Mateus 5:12, ele termina e diz aos que sofrem perseguição: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então é tremendo, amados, porque no entendimento humano, no entendimento racional, carnal, o homem carnal, a Bíblia fala da diferença entre o homem espiritual e o homem natural, aquele que passa pelas adversidades, ele murmura, ele abandona a fé, ele abandona o barco, ele reclama, ele fala um monte de coisa. Mas você que tem uma palavra no seu coração, você lê isso, você recebe, você entende no seu espírito, e você, no dia da sua angústia, no dia da sua perseguição, você age de maneira contrária do que todos agem. Você se alegra, você exulta, folgai, exultai, alegrai-vos nesse dia, porque grande é o vosso galardão. Então você se alegra, porque você sabe que o Senhor está vendo. Amém? Receba isso no teu coração, receba isso na tua vida. E a segunda coisa, semelhante a essa, que eu quero falar, que continua essa, primeira, o ponto, né, que eu falei,
para você andar debaixo de uma palavra. E a segunda é: tenha uma boa memória, né? Exercite a sua memória. Não para você se lembrar de qualquer coisa, não para você parecer ser inteligente, mas para você se lembrar de toda a palavra que Deus tem entregado na sua vida, ministrado na sua vida, de alguma forma, principalmente no dia da angústia, tanto para você se superar, como para você não se desviar da tua caminhada. E no livro de Josué, capítulo 1, verso 9, Deus diz a Josué: não te mandei eu? Não fui eu que te mandei? Não fui eu que falei com você? Não fui eu que te chamei? E o Senhor continua e diz: esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então o Senhor está conosco no dia da alegria, mas também no dia da angústia, nesse tempo de provação, nesse tempo de adversidade. Deus está falando: olha, não te mandei eu. E uns versículos antes o Senhor fala assim: olha, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, sabe, para que age de forma prudente. E muitas vezes, eu creio que eu quero usar a minha vida de exemplo aqui, né? Hoje eu tenho convicção da minha vida com Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida é baseada na palavra, sabe? Não sou melhor do que ninguém, mas eu entendi algo, eu entendi, teve um dia que eu entendi e aceitei Jesus na minha vida. Mas depois de um tempo de caminhada, eu também percebi quantas vezes o Senhor já tinha falado comigo no passado, já estava me chamando. Então eu creio, amados, que Deus, ele sempre demonstra o amor dele, e somos nós que não ouvimos, nós que não entendemos. Às vezes Deus falou, tocou no nosso coração, a gente chorou, foi tremendo, mas talvez aquilo passou. O dia da angústia veio e levou o temor, levou a fé. E quando olhamos para a palavra de Deus, para tentar conduzir aqui para um final, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens que tiveram êxito e homens que naufragaram na fé, homens que realizaram e homens que não conseguiram, homens que finalizaram, que concluíram a sua fé, que conseguiram fazer algo, que não desanimaram, e homens que perderam. E tudo isso, ou por um detalhe que alguns não tiveram, que foi a boa memória. Sabe, amados, no livro de Números, abra aí por favor, no livro de Números, capítulo 13. No livro de Números, uma palavra tão conhecida, né? Capítulo de número 13, é a palavra onde Moisés envia os 12 espias, né? Imagina, 40 anos já caminhando no deserto, rumo a Canaã, uma terra prometida que mana leite e mel. E quando eles já estavam ali próximo de Canaã, então Moisés pegou um principal de cada tribo, das 12 tribos de Israel, e enviou para eles ficar lá 40 dias espiando a terra, vendo se a terra era boa, vendo se mana leite e mel, vendo e trazer um relatório positivo ou negativo, ou aquilo que chegou ao coração deles. E o texto fala que depois, passando 40 dias, eles trouxeram gigantescos cachos de uva, trouxeram jarros enormes, trouxeram um monte de coisa para declarar que a terra realmente era boa. Porém, dos 12, 10 começaram a dar um relatório. E eles começaram assim, em Números 13, verso 27. Fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. E então começou o relatório negativo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes. Também ali vimos filhos de Anak, vimos gigantes, amalequitas, um monte de coisa. E ali depois no verso 30, já Caleb e Josué, não aguentando aquele relatório negativo, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la,
por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Caleb, ele cala o povo, ele manda, fala, olha, não olhe para as adversidades, assim como Pedro afundou, porque olhou para as grandes ondas. Os 10 espias dos 12 falou assim, nossa, a terra é boa mesmo. A terra é tudo isso que o Senhor profetizou, 40 anos esperando, porém a gente não vai conseguir entrar. Sabe, e eu vejo isso na nossa caminhada com Deus. Esse é o momento da nossa fé ser usada. Esse é o momento da gente glorificar. Esse é o momento da gente exaltar. Esse é o momento da gente não deixar de fazer aquilo que a gente sempre fez. Agora de outras formas, de outras maneiras, de outros meios. A adversidade da internet, de tantas lutas e perseguições. E o texto diz assim, no verso 32... E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E depois no capítulo 14, verso 2, diz assim: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. O que significa isso? Olha, eu estou caminhando aqui com o Senhor, mas na verdade estava mais legal antes. Podia ter morrido na balada, podia ter morrido lá no baile, podia ter morrido lá, estava tudo bem. É isso que ele quis dizer. Agora a gente vai morrer aqui nessa terra pelos gigantes, a espada. E queriam apedrejar Moisés e Arão, sabe, e começou a amaldiçoar. E depois no verso 6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Então ele completa e diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nola dará, terra que mana leite e mel. No final do 8 ele diz: o Senhor é conosco, não temais. E no verso 11: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Olha isso, irmão, que forte. Sabe, todos os sinais que o Senhor já entregou na nossa vida, já falou conosco. Eu creio que Deus tem falado com você. Eu creio que Deus tem falado com todos nós. O Senhor fala conosco diariamente. E o que Ele ministra, Ele nos ensina que olha, não se esqueça que eu sou com você. E parece que no dia da aflição, muitas vezes o nosso nível cai. Parece que no dia da angústia, a pastora Dai, ela sempre fala, né, que no dia da adversidade você tem que ter autocontrole, senão você vai fazer besteira, senão você vai falar o que você não quer falar. E uma frase que eu ouvi uma vez diz assim, que sentimentos, sensações são passageiras, mas atitudes são eternas. Sabe, então você teve aquela sensação ruim, aquela situação, mas não esmoreça, porque o Senhor é com você. E Ele fala: olha, se lembre, eu sou o mesmo, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, eu não mudo. Então o mesmo Deus que realizou grandes coisas no passado, o mesmo Deus que guardou eles no deserto 40 anos, como que foi a roupa deles no deserto? Olha, Deus mandava maná, mandou codorna, mandou água na rocha, mandou nuvem de dia, fogo à noite, que era frio. E ali quando chegaram naquela situação, eles se esqueceram. Sabe, e essa palavra finaliza em Josué capítulo 14. Se você puder abrir aí, por favor. Avança aí uns 2, 3 livros. Em Josué capítulo 14, Caleb novamente, ele fala assim, 14:7. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra.
E eu lhe trouxe resposta como sentia em meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de seus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora tem passado desde o dia que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Verso 11: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então minha força era então, tal é a minha força agora, para a guerra, para sair e para entrar. Sabe, e ele diz: o Senhor é comigo. E no verso 13, para finalizar aqui, diz assim: e Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. O que eu quero falar nesse momento para você, amado do Pai? Eu quero falar que Deus tem uma palavra para a nossa vida. O Senhor já tem ministrado algo em nós. Já tem ministrado no seu coração de muitas formas, de muitos meios, de muitas maneiras. E na verdade, o dia da angústia é o dia propício para o milagre. É o dia para o Senhor se manifestar. É o dia para você fazer valer a pena a tua fé, a tua comunhão, para você falar assim: olha, é verdade, eu tenho uma palavra do Senhor. É tremendo, porque eu estou falando isso e eu me lembro do dia em que os nossos pastores, pastor Marcos, pastora Elza, nos desafiou, né, lá em Santo André ainda, a desbravar o interior, cidade de Peúna, hoje aqui em Colina. Isso já faz mais ou menos uns 7, 8 anos, se não me falha a memória. Acho que no final desse ano fará 8 anos. Sabe, amado? E o dia da angústia vem, o dia da adversidade vem, mas eu tenho a palavra do Senhor no meu coração. Eu tenho a palavra que o Senhor me fortaleceu, me enviou, a palavra que o Senhor me direcionou, e ela é rema, e ela arde no meu coração. E aqui, Calebe com 85 anos, se cumpriu. Amado, a gente não sabe o dia, o tempo, a forma, mas eu sei de uma coisa: a palavra que Deus tem liberado para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Não esmureça, não se enfraqueça, não desvie, não se canse. O Senhor é o mesmo. Amém, amados do Pai? Então receba essa palavra no teu coração para você buscá-lo durante a sua semana, durante o seu dia. Deus é contigo em nome de Jesus. Não olhe para as suas aflições, para as suas angústias. Eu quero falar aqui algo que eu não sei o alcance aqui dessa internet, né, dessa live, dessa ministração, mas eu sei que talvez o Senhor já falou um dia com você. Talvez hoje a tua fé, a tua comunhão, talvez estremeceu, talvez abalou, por alguma situação, por alguma forma. Mas a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, olha só, irmão, se você ouvir a voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então é isso que o Senhor está preocupado, em cear com você, em estar em comunhão com você. E a palavra de Deus diz que tudo já está preparado. Hoje é o nosso dia de Santa Ceia, e muitos que já fazem parte, né, do nosso ministério, da nossa igreja, já está aí com o seu pedacinho de pão representando, o seu suco representando. Mas hoje é um dia de memória. Eu falei hoje de ter a palavra, e eu falei hoje de memória. E a Bíblia fala que é para a gente cear, fazendo memória do Senhor. Sabe, amados? E lá em 1 Coríntios,
capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz: na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Então o Senhor nos deu uma palavra de fazermos memória dEle, não nos esquecermos. Hoje é comemorado a Páscoa, a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus, tão importante quanto o nascimento de Jesus. Amém? Porque é através da morte e da ressurreição que nós recebemos vida. Então nós preparamos hoje a nossa mesa aqui, e eu quero que você aí no seu lugar, Deus está te chamando para você participar da ceia, mais do que essa, porque Jesus disse: aquele que ouvir a minha voz, abrir o seu coração, eu entrarei na onde? No seu coração, na sua vida, na sua casa, para cear com você, para estar com você. Então, amado, Deus já tem falado com você. Avalie o teu coração hoje, tudo aquilo que você tem vivido, passado, quais têm sido as palavras que têm guiado, norteado a sua vida? Será que uma busca por aquilo que você julgou ser bom, por aquilo que você julgou que você queria, acreditava, e qual foi o resultado disso? Mas o rema hoje aqui desta ministração é que, se você tiver uma palavra que provém do Senhor, você vai andar sobre as ondas, você vai andar sobre as adversidades, em nome de Jesus. Amém, querido? Então nesse momento eu quero orar pelos elementos aqui da Santa Ceia, pedir para a pastora Day me ajudar, por favor. E você aí na sua casa também, tome aí o seu pão, ainda não coma, toma aí o suco, ainda não beba, mas vamos consagrar, tem um momento aí de comunhão com o Pai, você, sua família. Como eu disse, mais importante do que esse ato simbólico é o seu coração. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar por todos que estão assistindo e vendo. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos, meu Deus, que o mundo caminha para uma direção, e muitas vezes não é a direção que o Senhor tem para o mundo. Senhor, nós sabemos que muitas vezes nós andamos por caminhos que nos convinha, Senhor, andar, que a gente quis andar. Mas diante desta palavra, meu Deus, nós entendemos que o Senhor também tem uma palavra específica para nós, um caminho específico para nós, um caminho que é acima das ondas, um caminho que é acima das adversidades, que é um caminho de fé, um caminho de ir além, de se superar, um caminho de vitória, mas não qualquer vitória, a tua vitória, Pai. Por isso, sonda cada coração nesta hora, conduza cada vida, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está vendo, Senhor, em nome de Jesus, conduza ela ao teu caminho. Eu quero fazer uma oração nessa hora, com os seus olhos fechados. Avalie a tua vida. A palavra de Deus fala: examinai o homem a si mesmo, depois coma e beba do corpo e do sangue de Jesus. Então, nesse momento, com os seus olhos fechados, amado, faça uma oração. Amém? Uma oração de paz, uma oração de salvação da tua vida ao Senhor. Repita comigo: Senhor Jesus,
nesta noite, eu ouço a tua palavra e eu declaro que eu a recebo no meu coração. Senhor Jesus, ajuda-me para que eu não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus, recebe aí a paz que excede todo entendimento. Semelhantemente, vamos consagrar os elementos da Santa Ceia aí na tua casa. Pai Celestial, nós consagramos agora esses elementos e declaramos, Senhor amado, que cada pão que está sendo consagrado, ó Deus, que faça menção do corpo de Jesus que foi entregue por cada um de nós naquela cruz. Nós oramos e declaramos isso e fazemos memória do Senhor. Pai, consagramos este suco, meu Deus, que representa o sangue que foi derramado por cada um de nós, o sangue da nova aliança, do novo testamento, Senhor, que nos conduz ao novo caminho, Pai amado, de esperança, de certeza, Pai, um caminho, Senhor, e o sangue que nos purifica de todo mal, Pai, que perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, Pai. E nós fazemos isso em memória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aí onde você está, possa comer, pode comer o corpo, o pão, amém? Beba do sangue, amado, aí. Glória a Deus. Esse é o objetivo. Esse é um ato simbólico. Mas através desse ato simbólico, nós simbolizamos, nós representamos a nossa vida com o Senhor. Receba essa palavra no seu coração. Receba vida, salvação, livramento. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que conduza prudentemente por onde quer que andares, em nome de Jesus. Amém, amado do Pai. Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa, e nós cremos que essas adversidades estão vindo para nos deixar mais forte e mais perto, mais próximo do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, amado do Pai. Vamos adorar o Senhor nosso Deus nessa hora. Minhas lamparinas estão acesas. Estamos te esperando, Jesus. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu Adore o Senhor. vou abrir pra você entrar. Aleluia, Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, minhas lamparinas estão acesas.
esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Diga a Ele: É só bater que eu vou abrir pra você entrar. aleluia. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar uma maranata, eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vem, vamos dançar uma Aleluia, Jesus. A nossa vida pertence a Ti, Pai. O nosso coração é Teu, Senhor. Guia a nossa vida, guia o nosso caminho, Pai. Em nome de Jesus, torna-nos mais semelhantes, mais parecidos contigo, Pai. Alcança o nosso coração, Pai. Meus olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Pode morar em nós, Senhor. Faça a Tua morada em nós, Pai. Reina em nosso coração, reina na nossa vida. Ajuda-nos. Fortaleça no Senhor no dia da angústia, no dia da aflição, no dia da adversidade, Pai. Em nome de Jesus, aqueça os nossos corações, Pai. Maranata, Maranata, estamos te esperando, estamos te esperando. Queremos te ver, queremos te ver. Vem, as minhas vestes brancas, Diga isso a Ele. estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vem,
Glória a Deus. Deus te abençoe aí, amado. Semana de vitória, de bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Te amo, te amo, te amo, como eu te amo.